amigos do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Estamos começando mais um Gente que Vale, o seu programa semanal de entrevistas, aqui na tela da TV Band Vale. A nossa proposta, você já sabe, é reverenciar pessoas que engrandecem a nossa região. Personalidades que se destacam em suas áreas e que ajudam a projetar o Vale, o Litoral e a Serra da Mantiqueira para além dos limites das nossas 39 cidades. São pessoas que carregam conhecimentos, experiências e não apenas merecem, mas precisam ser compartilhados. O nosso convidado de hoje tem um conhecimento vasto do setor público, é formado em Engenharia Aeronáutica pelo ITA, servidor de carreira do INPE. Ele foi um outsider da política, muito antes desse termo surgir por essas bandas. Começou sua jornada sem o apoio de nenhum medalhão. Com a ajuda de um pequeno grupo de pessoas, ele se elegeu prefeito por 2 mandatos consecutivos, realizando um trabalho que virou referência no Brasil. Influenciou uma geração de políticos e também foi secretário de Estado em 2 oportunidades e deputado federal. Nunca, eu repito, nunca teve seu nome envolvido em nenhum escândalo. Eu tenho a honra de receber Emanuel Fernandes. Emanuel, obrigado aí por aceitar o nosso convite. Vamos começar por uma coisa que talvez as pessoas não saibam. Você nasceu em Valentim Gentil, lá na região de São José do Rio Preto, é isso? Exatamente. Eu nasci em Valentim Gentil, mas meu pai era sapateiro, acabou passando num concurso de carcereiro, depois de escrivão. Aí eu me mudei para Américo de Campos, que é a cidade, que é ali pertinho, onde, segundo o pessoal de lá fala, eu fui amansado, né? Eu até os 18 anos morei lá. Mas vamos lá, quando é que veio despertar para a política? Qual estalo que deu para você entrar na vida pública? Ou pelo menos ter interesse em ajudar na vida pública? Olha, eu sempre me interessei por política, né? Mas assim, sempre de bastidores e tal, porque eu queria fazer engenharia e a única escola que eu poderia estudar, porque meus pais não podiam me ajudar financeiramente, era no ITA, que você mora na escola, nos 2 primeiros anos até ganha uma graninha por causa do CPUR. E eu demorei bastante, quer dizer, eu vim para São José para fazer cursinho, eu trabalhava na GM durante o dia inteiro e fazia cursinho à noite, de madrugada e tal. Com muito esforço acabei entrando, né? Então, o meu horizonte era engenharia, né? Aí saí do ITA e fui para o INPE trabalhar e tal. Mas no ITA já comecei a me interessar por política. Eu fui presidente do Centro Acadêmico do ITA e acompanhava a política de perto, sobretudo a política nacional, mas um pouco da política municipal aqui também. Então, em paralelo, quando eu comecei a trabalhar, eu frequentava muito, né, eu era filiado ao PMDB, eu creio que a época ainda era MDB, e acompanhava a política municipal mais de perto, né? Até que se fundou o PSDB, eu acabei indo para o PSDB também, né, e tal com uma época parecida com a de hoje, né? Pô, mas se a política é sempre a mesma coisa e tal, por que não muda e tal? E eu era um militante, assim, durante 10 anos. Desconhecido do grande público. O público não me conhecia, mas os políticos mais ou menos me conheciam, porque eu era um militante, assim, de lá, da colaboração, eu ajudei a fazer programas de governo aqui, em São José e tal. Aí, um grupo, e um dia com a Ruana, minha esposa, né, chegou, olha, pô, vamos fazer o seguinte, vamos ver se tem mais gente como a gente, que pensa como a gente, que queira mudar a política. E foi nessa que eu acabei me candidatando, né. E... Mas uma coisa, quando você sai dos bastidores, ou pelo menos de ajudar, e vai à frente, você era um ET, ou seja, você tinha uma cara de cientista, né? Você não tinha o apoio de nenhum medalhão, né? Você não tinha alguém te empurrando, ou seja, era você, as suas ideias. Isso foi um choque, ou seja, isso foi uma quebra de paradigma na época. Exato. Quer dizer, qual que é o raciocínio? O raciocínio é o seguinte, olha, eu penso desse jeito. Se mais gente pensa desse jeito, eu quero continuar na política. Se for só uma coisa minha, então não faz sentido nenhum eu estar colocando meu tempo aqui e tal, ajudando na política, né? Porque eu acredito na política de militância, eu acredito que você não precisa de uma dinheirama para fazer campanha. Política é conversa, é somar convergências, é procurar ver se as pessoas têm a mesma direção. E para minha surpresa, né, na primeira eleição, que eu fui candidato a prefeito,
eu tive muitos votos. Foi uma surpresa enorme. Quase foi para o segundo turno, Eu né? quase fui para o segundo turno, o que me fez tremer nas bases, porque a turma era tão pequena, né, que eu fiquei com medo de ganhar, porque era uma anticandidatura, na Acho que verdade. tinha mais de 30 pessoas, 30 ou 40 pessoas no grupo todo, né? O grupo todo eram assim, 30, 40 pessoas. Tinha algumas pessoas mais ou menos experientes, não em administração pública, mas do INPE, da cidade, empresários. Você mesmo se aproximou nessa época. Então, mas era um grupo muito pequeno e eu era anticandidato, na verdade. Eu queria provar que era possível conseguir votos. Eu tive quase 30 mil votos, né? E isso mudou. Aí depois eu fui... Se tornou uma pessoa conhecida e na outra eleição... Na outra eleição foi muito mais fácil. Mas vamos lá. Uma coisa é você ter ideias e propagá-las e algumas pessoas têm uma certa simpatia. Outra coisa é você ter um mandato, ou seja, a partir daí você, em 96, você ganha a eleição, né? E aí você também inova, você vem com uma série de conceitos novos de gestão, ou seja, uma certa coerência do que você prega e aquilo que você aplica. Você começa a falar em regra, você começa a falar em cidadania. Hoje isso até parece comum, mas na época era uma revolução. Uma outra coisa, né, um outro conceito que eu introduzi aqui é o conceito de empreendedorismo, né? Olha, é preciso valorizar o protagonismo das pessoas que queiram resolver o seu problema e não ficar esperando eternamente que alguém venha resolver o problema dela. Então, vários conceitos nós colocamos. Além de alguns conceitos que pouca gente percebe e muitas vezes muita gente me cobra, né? Por exemplo, por que eu não me candidato de novo a prefeito? Porque um conceito que a gente tinha era não carreirismo. Olha, faça a sua parte, treine mais gente para entrar, para ir reciclando e tal. Eu muitas vezes sou cobrado de não ser candidato de novo. Pô, mas nós já votamos em você e tal. Mas esse conceito era um conceito central para mim, né? Formar novas lideranças. Formar novas lideranças, fazer a sua parte e não ficar dependendo da política, porque senão você acaba caindo na mesmice. Então, tanto no comportamento, né? Por exemplo, eu nunca fiz um comício. Nunca fiz um comício. Subiu num palanque, né? Subi num palanque. Um artista e tal. Eu, na verdade, subi uma ou duas vezes com candidaturas de vereador, porque eles exigiam, mas eu achava contraproducente. Fica parecendo um artista querendo, sabe, lá ser o bacana. Só... Não, eu fazia nas esquinas, nas ruas, conversava com as pessoas, reuniões e tal. Porque com a mídia, com a televisão, com a rádio, você consegue alcançar as pessoas. E esse negócio de você fazer comício me parece muito mais um show, né, do que política. Porque primeiro que coloca você em cima e o povão embaixo. Eu acho isso um erro grave. Então, quer dizer, o que nós inovamos aqui, hoje quase todo mundo faz campanha nos cruzamentos aqui em São José e tal, mas era uma coisa que político estava, né, em cima de palanque. Eu não, para a rua, vamos para a rua. Para mostrar que uma cidade é a gente que faz. Aliás, o meu slogan durante o governo, São José dos Campos, é a gente que faz, não é o governo que faz, é a gente. Então, o conceito de cidadania, conceito de participação, conceito de você valorizar o partido, porque política você tem que fazer com bastante gente, ter amigos e tal, né? Isso é um conceito. Eu vou falar mais uma coisa, Cury, aqui, quer dizer, para o público do seu programa, né? Em que lugar do Brasil o sucessor não briga com o sucedido ou vice-versa? Eu só conheço aqui. Só aqui. Por quê? Porque foi feito com, assim, o que a boca fala é o que o coração sente. Isso que falta um pouco na política nacional. Tá legal. Um dos conceitos que você introduziu, e político não gostava disso, que é cobrar, ou seja, regras, né? Se você tem regras, você necessariamente tem que cobrar que essas regras sejam cumpridas. Como é que foi isso? Ou seja, como é que você conseguiu traduzir isso para a população, que uma cidade só funciona se ela tiver regras? Olha, na verdade é muito mais pelo exemplo, né, e pela conduta firme, né? Eu, muitas vezes, corrigi coisas que eu tinha feito, mas, no geral, valia a regra. Eu, inclusive, vim aqui no estúdio da Band, né, na época na rádio, e eu procurava, eu vinha toda quarta-feira, eu procurava em todo momento mostrar que eu não poderia fazer uma exceção que não fosse excepcional. Qual que era a minha regra para decidir? Eu ficava me imaginando numa fila do INSS, né? Nessa época tinha umas filas enormes, eu não sei hoje como é que é. Ninguém fura a fila, porque a população está vendo. Então eu usava a rádio, às vezes uma pessoa pedia uma coisa que não era excepcional, eu dizia, olha, eu não posso fazer para você porque eu não posso fazer para todo mundo. Então
com exemplos, você consegue ordenar as coisas e as coisas vão acontecendo. Agora, é óbvio que política, né, e administração municipal é um jogo de pressões. Cada um acha que o seu problema é mais importante que o outro. Algumas legítimas, né? Legítimas. As pessoas querem alguma demanda, algum serviço e acham que tem direito àquilo. Tem um jeito de você definir a administração que é o seguinte, quer dizer, na iniciativa privada, o que define o preço, ou melhor, o que define a fila é o preço, né? Se a fila aumenta, o preço aumenta, né? No setor público você não tem isso. O setor público, o preço, não o custo, o preço é zero. Então, governar é organizar filas. Então, você vai administrando pressões, né? Nem sempre é uma regra escrita, mas tem um sentido. É por isso que a gente lançava, né, os princípios. Olha, vale o princípio da regra, né? Então, algumas vezes eu errei na regra e eu me corrigia e tornava público que eu tinha errado, porque o que importa é a regra virar um bem de todos, né? Ou seja, aqui com pechada, com ser amigo do prefeito, não vale. Vale a regra que nós estamos traçando aqui. Vamos voltar a falar de regras, Manuel, mas temos que fazer. Amigos, vamos fazer aqui um breve intervalo e voltamos já com o programa Gente que Vale, que hoje recebe o ex-prefeito de São José, Emanuel Fernandes. Não saia daí.